Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria muito grande estar novamente com vocês para termos mais um espaço, mais um período de reflexão bíblica. E com toda a certeza, a gente tem feito, não é, aquilo que o Senhor requer da gente, que é investigar, que é querer saber mais, conhecer mais da palavra dele. Nós não estamos aqui com o grupo de louvor para tocar, não estamos na igreja, não estamos no culto como tínhamos o costume de fazer todos os domingos, na semana, mas estamos fazendo aquilo que há de mais essencial, que é não perder o contato um com os outros, não perder a comunhão, não perder as oportunidades de louvar a Deus, de bendizer o nome dele juntos e de também usarmos o que temos à mão para ajudar, facilitar a nossa busca por conhecimento bíblico. Então, a oração que eu faço é que Deus abençoe, continue abençoando a cada um de nós e fazendo com que a gente consiga cada vez mais, colocar os pés nesse trajeto, nesse caminho de forma cada vez mais segura e tendo sempre no coração aquela certeza de que dias melhores virão, de que o Senhor tem reservado para nós dias de refrigério. A gente sabe das batalhas que enfrentamos, das batalhas que teremos pela frente, mas a certeza maior é de que Deus também nos dará o consolo, nos dará o conforto, Deus nos encherá o coração também de alegria, porque Ele é a nossa alegria. E nós, com toda certeza, temos sempre no coração esse sentimento maravilhoso que é de alegria por termos o Senhor em nós. Então, sejam muito bem-vindos. Amém, Edna. Graça e paz. Saudades são grandes mesmo. Esse período tem sido um período bem difícil, né? Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor para a gente iniciar este momento. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que não é ainda o texto da nossa reflexão desta noite, mas é um texto de abertura deste momento, não é? Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 11, por favor. Romanos, capítulo 11, tá bom? A partir do verso 33 em diante. Romanos 11, verso 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Ó profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, do poder de Deus. Amém. Hoje é o aniversário de Soares. Ah, com certeza. Vamos orar por ele aqui agora e eu vou depois dar os parabéns para ele também. Benção. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus, Paulo, quando fala sobre ele nesse cântico, não é? Ele fala maravilhado com tudo que Deus já tinha levado ao coração dele, mostrando toda aquela realidade que Paulo foi usado por Deus para demonstrar, para escrever em Romanos. Plano de salvação, transformação da história, do rumo da história humana, Deus mudando as situações que eram humanamente impossíveis de serem mudadas. E quando Paulo começa a falar, a escrever sobre todas aquelas coisas maravilhosas, tá bom, Séfora, ok, eu chamo sim, no de Débora. E aí a gente olha para essa palavra que ele dá
E a gente consegue notar a alegria no coração de Paulo enquanto ele fala, escreve sobre essa realidade de Deus, essa maravilha que é poder ter a boa mão do Senhor gerindo, guiando a vida da gente e a história de toda a humanidade. Então a gente inicia este momento de reflexão bíblica pensando nisso, sabendo que Deus não precisou de conselheiro, Ele mesmo é o conselheiro de todos e Ele tem dentro de si, tem consigo todo o conhecimento necessário para guiar a sua criação e não é pego de surpresa em momento algum. Então, queridos, vamos orar neste momento, pedindo ao nosso bom Deus que nos direcione, que nos guie durante todo esse momento de reflexão e que o nosso coração seja agraciado com a mensagem, com a palavra do Senhor, que Ele venha como chuva sobre nós, saciando a nossa sede, fazendo com que o nosso coração, como terra bem preparada, receba a chuva, a semente de forma graciosa e que ela possa produzir cada vez mais dentro de nós. Então, convido você para fechar os olhos e orar comigo neste momento. Vamos orar juntos ao Senhor, nosso bom Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem tomado conta da gente, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guiado durante toda a nossa vida e durante esses momentos de dificuldade, momentos de tensão, momentos delicados, nós temos no Senhor o nosso esteio, a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, continue falando ao coração da gente, como o Senhor tem feito, e que nesta noite seja o Senhor também a falar ao nosso coração, assim como o Senhor tem feito. E que a cada afirmação nossa, a cada passo que dermos nesta reflexão, que sejamos, ó Deus, acompanhados, guiados pelo Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, não nos deixe caminhar durante este momento sem que o Senhor nos dê a tua luz, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para aprender o que o Senhor quer que saibamos, aprendamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente encerrou ontem o nosso ciclo de reflexões sobre a ansiedade e a ira, e a gente começa hoje um novo ciclo, um ciclo em que a gente vai meditar sobre a sabedoria. Logo mais eu vou colocar na página, no perfil da igreja no Instagram, a divulgação, e a gente vai ter vários dias aí refletindo sobre o poder que há nessa sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do alto, e como ela é essencial para a vida da gente em qualquer que seja o momento. Em momentos tranquilos, ela tem que existir, ela tem que estar em nós, nós devemos ter interesse, nosso coração deve estar cada vez mais buscando saber mais do Senhor, saber mais dele, como a gente lidar com todas as questões que nós temos, todos os problemas, os desafios. Mas nos momentos de crise, a gente tem que ter no coração esse empenho, esse desejo de olhar para Deus com aquele olhar de quem fala assim: Senhor, eu preciso da sabedoria do Senhor, eu preciso ser guiado por tua sabedoria. Há muitas pessoas que têm uma inteligência muito grande para lidar com muitas coisas na vida, mas não têm sabedoria. A sabedoria ela não é sinônimo de inteligência. Sabedoria, se você for olhar na palavra de Deus, você vai perceber que Deus comunica a nós sabedoria para lidar com questões do dia a dia, práticas, que consigamos lidar com elas com aquele coração guiado pelo Espírito de Deus, tocado pelo Senhor, para que nós consigamos transigir, nos relacionar com as pessoas, lidar com situações de estresse delicadas,
com aquele bom passo, aquele toque bem calmo, tranquilo que é dado pelo Senhor, uma maneira de lidar com as situações que vem de Deus, não é uma habilidade que nós temos por nós mesmos. Então, quando a gente olha para Tiago mesmo, quando Tiago fala da sabedoria, ele fala nesses termos, sobre uma sabedoria prática que é dada por Deus para que a gente lide com problemas do dia a dia, com questões que nos assaltam, nos assediam, estão ao nosso redor. E a gente vai, queridos, nesta noite, iniciar esse período de reflexão sobre a sabedoria, e é bem importante que a gente tenha mesmo esse período de reflexão, sobre esse tema, porque a gente vive, já tem um tempo em que já faz um bom tempo que a gente vive passando aí por provações, testes, como nação, por exemplo, que nos faz ter que olhar para o nosso contexto de vida e tentar lidar o melhor possível com os problemas que a gente encontra, problemas na economia, problemas na política, problemas na hora de lidar com outras pessoas, de conseguir lidar com pessoas que pensam diferente, não é, da gente. E tudo isso a gente só vai conseguir realmente lidar bem, encaminhar bem essas questões, se Deus for conosco. E a gente vai ter essa série de reflexões, esse ciclo de reflexões em Provérbios. E hoje a gente vai iniciar essas reflexões em Provérbios 1, versículos de 20 a 33. O tema da nossa reflexão de hoje é o protesto da sabedoria. A gente vai pensar sobre isso nesta noite, o protesto da sabedoria. E eu peço que você abra a palavra do Senhor no texto que está aí na tela, Provérbios 1, versículos de 20 a 33, para que a gente possa ler esse texto e caminharmos com aí a boa mão de Deus sobre nós, para que a gente consiga guardar no coração as lições que Ele quer que a gente guarde. Abra lá a palavra do Senhor em Provérbios 1, versos 20 a 33. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai vai voltar a esse texto enquanto a gente estiver aqui refletindo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém. Palavra do Senhor. Queridos, esse texto vem como um texto que quebra um pouco da ideia que vinha sendo desenvolvida no capítulo 1. O capítulo 1 de Provérbios
o contexto era de um pai ou dos pais dando um conselho ao seu filho, aos filhos, né? Naquela preocupação de informar, de ensinar os filhos como deveriam se comportar. Um costume que era bem comum em Israel, e não era apenas comum em Israel, era comum também em outros povos. A título de exemplo, posso citar aqui o Egito, em que o faraó, por exemplo, antes dele morrer, quando percebia que estava chegando ao fim da vida, ele chamava o seu primogênito, chamava aquele que seria o que o sucederia como filho ali para assumir o reino, e falava para ele, explicava, dava conselhos, dizia como deveria se comportar, aqueles conselhos finais para mostrar como ele deveria agir depois da partida dele. Inclusive, tinham cuidado para explicar quem poderia ir à tumba, né, onde ele seria sepultado, porque normalmente os faraós eram sepultados com muito dinheiro, né, muitos tesouros, e não era algo incomum. As pessoas que acompanhavam o momento do sepultamento, até os religiosos, né, que estavam ali junto, aqueles que eram sacerdotes, depois falarem para outras pessoas onde tinha sido enterrado o faraó e com que ele tinha sido enterrado. Então, normalmente, havia essa preocupação do próprio faraó de dar conselhos bem práticos para aquele que o sucederia, normalmente o seu filho mais velho, para que esse filho tomasse todas as cautelas possíveis, tanto para resguardar o pai e o recurso que ele levaria consigo para o túmulo, e também para que ele pudesse reinar, governar com mais cuidado, mais prudência. Então, aqui era um costume da época ter esse tipo de preocupação. Nós hoje também temos, claro. O pai, a mãe, está a todo instante, se é preocupado com o filho, está a todo instante ensinando, mostrando como deve se portar, como deve viver, porque depois que aprender como se deve viver, respeitando as pessoas, convivendo com as pessoas, sabendo avaliar as diferenças e conseguir lidar bem com elas, sem que ceda nas suas convicções, mas também sem ofender as outras, a gente, olhando para isso, essa preocupação continua hoje. Então, é um costume antigo, permanece até hoje com menos rigor, com menos intensidade, menos preocupação, por assim dizer, da parte de alguns do que antigamente. Antigamente era muito comum e era como se fosse uma determinação muito séria, a de os pais poderem chamar os seus filhos e ensinar a eles o procedimento, o caminho que deveriam seguir como pessoas adultas. E dentro desse cenário, a gente vê o capítulo 1 trazer, não é, essas informações antes, falando sobre esse contexto de pais e filhos, o conselho do pai para o filho, e nesse ponto há uma certa ruptura nessa ideia. E a gente vê que o que surge nesse período aqui, nesse trecho do versículo 20 até o versículo 33, que é o restante, não é, do capítulo 1, é aquela intervenção da sabedoria. A intervenção da sabedoria. Essa sabedoria aqui, essa intervenção vai acontecer outras vezes em Provérbios. E essa intervenção, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que se trata de Jesus, porque Jesus é a sabedoria de Deus, assim defendem. Outros vão dizer que aqui é o próprio Deus falando. Eu sou daqueles que ficam com essa ideia de que é Deus mesmo falando, até porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são três deuses, né? É um Deus só, subsistindo em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a ideia aqui é a de que Deus está falando ao coração daquelas pessoas, chamando a atenção delas para que elas pudessem avaliar como estavam vivendo suas vidas. Uma outra observação que a gente precisa fazer antes que a gente comece a fincar aqui as nossas estacas de reflexão ponto a ponto, é que quando esse texto é direcionado para as pessoas de Israel que precisavam mudar o procedimento, ele é bem claro quando ele fala sobre quem são essas pessoas.
ele fala sobre o nécio, fala sobre o zombador, fala sobre o tolo, o louco, né? E a gente vai ver cada um deles. E vai ver também o que a gente pode aprender com cada questão dessa. E quando Deus fala sobre essas pessoas, Deus está chamando a atenção para o dia a dia delas, que elas não estavam dando a mínima para o que a palavra, o que o Senhor mesmo ensinava através dos seus profetas, através da sua lei, e não estavam dando atenção para isso, e a vida delas não era uma vida que refletia em nada esse comportamento à luz da palavra. Alguns que comentam esses textos, esse texto aqui e os textos de Provérbios, vão dizer que o texto volta-se apenas para pessoas que não são convertidas, que são pessoas que não foram tocadas pelo Espírito Santo. Só que não há uma certeza muito clara de defender só esse lado, porque Deus mesmo diz que essas pessoas que estavam dando as costas para Ele, elas, depois, no momento do aperto, da angústia, elas clamariam a Deus e não teriam resposta. Seja bem-vinda, Adriana. É um prazer ter você com a gente. Então, não teriam resposta. Clamariam a Deus e não teriam resposta. Então, a ideia aqui não pode ser levada apenas para o lado daqueles que não são salvos. Mas aqui está todo mundo no pacote. Todo mundo que se comporta dentro desse perfil que está aqui. Então, eu não posso dizer, eu sou salvo, fui transformado, não tem nada a ver com essa história. Se você se enquadrar em algum desses perfis aqui, tome cuidado, porque o problema é grande. Então, venha comigo e vamos pensar, vamos meditar nesses pontos que o texto nos traz para nos ensinar aqui nesta noite. E como eu já falei no início, está aí na tela, o tema da nossa reflexão hoje é o protesto da sabedoria. Por que o protesto da sabedoria? Porque o texto fala sobre a sabedoria saindo às ruas, a sabedoria discursando, protestando sobre aquela conduta. Ela estava contra aquela conduta que era praticada. Havia ali um protesto claro, não é? Então, a gente vai refletir sobre isso nesse momento. Quando a gente olha para os 3 grupos que são apresentados nesse trecho de Provérbios, a gente vê que o Senhor fala sobre os nécios, sobre os escarnecedores e os loucos. E é bem importante que a gente avalie cada um deles. O primeiro deles, os nécios, né? Quando a gente olha para esse grupo, é aquele grupo de pessoas que não tem muita experiência. É aquele grupo de pessoas que se envolve em muitos problemas porque não tem experiência para lidar com a situação e acaba sendo muito afoito. Eu me lembro de uma ilustração que um professor que a minha turma teve no período de seminário, falava muito com a gente, né? Alertava a gente, um professor inclusive de homilética, que era a disciplina que ensinava a preparar sermões, a estrutura, né, dos sermões, e esse professor sempre dizia assim, olha, não sejam como o cachorro novo, o cachorro de caça, aquele cachorro novo, que quando você solta, ele não procura nem saber o que está acontecendo, ele já vai entrando em tudo quanto é tipo de buraco que encontra e vai pulando de qualquer tipo de mato, de moita que encontra, e ele acaba sofrendo muito porque ele não sabe que animal está ali. E o animal que já é mais treinado, ele olha de longe, ele vai pelo menos avaliando o cenário antes dele poder fazer alguma coisa. E o nécio está dentro desse contexto. É aquela pessoa inexperiente, afoita e que acaba achando que sabe muito e por achar que sabe bastante, acaba cometendo muitos erros. Comete muitos erros. É como aquela pessoa que acredita que, apesar da pouca idade que tem, pode dar lição de moral em pessoas mais velhas. Eu acho isso muito perigoso, pessoas mais jovens quererem dar lição de moral em pessoas mais velhas, porque eu sempre me lembro do conselho que Paulo deu a Timóteo, quando disse, Timóteo, quando você for chamar a atenção de uma pessoa mais idosa, que tenha a idade para ser o seu pai,
você trate ele como se fosse o seu pai. Trate ele com respeito como se fosse o seu pai. Se você for chamar a atenção de alguma mulher que tem idade para ser sua mãe, chame a atenção dela como se fosse sua mãe. Se a pessoa a quem você vai chamar a atenção é alguém que tem idade para ser seu filho, avalie, trate ele como você gostaria que tratassem o seu filho. Então, esse cuidado com o outro é importante. E o Nécio, por vezes, é aquele personagem que acha que sabe muito e que pode realmente falar o que vem na mente e querer levar as suas convicções adiante sem ouvir as pessoas, sem ouvir os mais velhos. E eu vou ler aqui um trecho de Provérbios que vai mostrar essa cena. Essa cena é contada em Provérbios também. Eu peço que você abra sua Bíblia lá, Provérbios 7. O texto é um texto um tanto longo, mas vale a pena a gente ler até para poder ver o contexto, né? Provérbios 7, eu peço que você abra a palavra do Senhor lá. E eu vou ler dos versículos 6 ao versículo 25. Aqui está retratado o Nécio. Olha só o comportamento do Nécio. Provérbios 7, versos 6 a 25. Diz assim: da janela de minha casa, isso aqui é como se fosse um pai falando sobre o que tinha visto, né? Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, a expressão aqui inexperientes é a mesma expressão hebraica que é usada lá no texto que a gente acabou de ler, no capítulo 1. É o sinônimo aqui para Nécio. Inexperiente. No meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina, de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Olha aí. Aqui há o retrato, né, do Nécio, do inexperiente. Olha para a situação, acredita que pode fazer o que bem entende, é uma pessoa que imagina que é muito esperta, que é muito sábia, e se comporta sem dar atenção ao conselho dos demais, ao conselho dos mais velhos, dos mais experientes. Quando Deus chama atenção para o Nécio, chama atenção nesse sentido. Uma pessoa que quando olha para o contexto, olha sem aquela profundidade toda, acha que sabe muito e por isso acaba entrando, criando problemas maiores. O que nós acabamos de ver aqui no capítulo 7 é a história de um desses nécios que achou que podia levar vantagem naquela situação. A mulher chamou ele para ir para a casa dela, o marido não estava em casa, mas o próprio texto diz, vai chegar o ponto em que ele vai sofrer a pena mais dura que poderia sofrer, que é a morte, por causa do que ele fez. Então, aqui o Nécio é aquele primeiro que Deus chama a atenção. Hoje a gente pode ver isso acontecer? Claro que pode. Só acontece com pessoas que não conhecem a Deus? Claro que não. Tem muita gente que aceitou a Cristo e que continua se comportando como Nécio.
como inexperiente, não avalia as coisas da forma como deveria, com a seriedade que deveria ser avaliado. A sabedoria é necessária aqui, queridos. Olha só, Deus chama a atenção desses justamente porque eles não deram atenção à palavra de Deus. Não seja como o nécio, não seja como o inexperiente. Não queira agir sem ouvir os conselhos de pessoas mais experientes, sem saber o que a palavra de Deus ensina sobre aquele comportamento. Essa é a chamada que é feita aqui. O outro grupo de pessoas que Deus chama a atenção é o grupo que é chamado de escarnecedor, ou o grupo de pessoas escarnecedoras, não é? A gente pode chamar essas pessoas também de presunçosas ou soberbas. Pessoas que acham que podem tirar sarro, né? Fazer graça com tudo, porque elas acham que elas estão acima dos outros. É aquela pessoa que quando olha para uma situação, ela sempre tem algo para falar, ela sempre tem um juízo para emitir e normalmente é um juízo que ela emite desmerecendo os outros ou fazendo piada dos outros. O escarnecedor, soberbo. Quando a gente pensa no escarnecedor, a gente pode imaginar aquela pessoa que gosta muito de piada, não é? De fazer piada com tudo que acontece, de tirar sarro de tudo que acontece. Mas o texto, quando fala sobre o escarnecedor, traz essa ideia também de alguém presunçoso, soberbo. Alguém que, além de fazer pouco caso das situações, faz piada com a vida dos outros, com a situação dos outros, mas porque ele se acha superior aos demais. E é tão interessante ver isso, que a palavra de Deus diz que esses personagens, eles são gravados, são marcados, rotulados, a partir do que falam. O nécio é a partir do seu comportamento, do que ele faz. É alguém que não avalia muito a profundidade, a repercussão dos seus atos, achando que sabe muito. Então ele vai e age. O caso do escarnecedor é a fala, é a língua. Então ele não consegue controlar a língua. E ele é rotulado como escarnecedor justamente pelo que ele fala. A gente vê que na palavra de Deus há uma preocupação maior com essa figura. E eu peço que você abra novamente a palavra do Senhor, ainda em Provérbios, só que agora o capítulo 3, Provérbios 3, verso 34. A gente vai ver o que a palavra fala sobre esse personagem. Provérbios 3, 34. Volte os olhos aí para a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui e peço que você acompanhe. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Olha só o que Deus fala sobre o escarnecedor. Versículo 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Deus, quando olha para um personagem assim, é o que ele mesmo fala no texto, né? Ele diz que quando for procurado em oração, que ele não vai ouvir, que ele não vai responder. E aqui, quando fala no versículo 34, sobre como Deus avalia o escarnecedor, diz que Deus zomba dele. É como se Deus estivesse fazendo a mesma coisa que ele faz com as outras pessoas. E é interessante que lá no capítulo 13, versículo 1, Provérbios também, vai dizer que o pai, quando chama a atenção de um filho prudente, ele ganha o filho. Mas quando ele chama a atenção de um filho escarnecedor, um filho que não se comporta bem, ele não consegue ter sucesso na sua repreensão, porque essa pessoa escarnecedora, ela também tem uma cerviz dura. Ela é uma pessoa que não consegue levar a sério as coisas, ela não é de aceitar a repreensão. Será que isso acontece só com as pessoas que não conhecem a Deus, queridos? Claro que não. É por isso que eu falei logo no início que para aqueles comentaristas que chegam a dizer que esse capítulo primeiro, do versículo 20 até o fim, trata sobre pessoas que não conhecem a Deus, exclusivamente, acabam exagerando nessa avaliação. Em contrapartida, tem outros comentaristas bíblicos com muito mais peso que falam dessa forma que aqui eu estou dizendo, que é a quem eu me filio. Essa ideia de que Deus está chamando a atenção de qualquer um que não ouça as suas palavras, que não atenda às suas palavras.
Aqui nesse caso, as pessoas que não estão dominando a língua, não estão dominando o seu temperamento, não conseguem ouvir repreensão. Pausou, travou um pouquinho para vocês. Pode ser que seja já a oscilação na internet aqui, mas para mim aqui não travou. Mas como eu já tive essa experiência de vocês terem reclamado que tinha travado, e depois, quando foi para o perfil da igreja, alguns pontos ficou travando mesmo, é um problema da oscilação aqui da internet, infelizmente. Mas vamos lá. A gente olha para o terceiro grupo que é dito, que é indicado por Deus como terceiro grupo, não é? Que precisava também rever os seus conceitos, porque estava se comportando de maneira a se afastar, a não ouvir, não atender os conselhos de Deus. Ele fala sobre os loucos. O louco aqui também pode ser traduzido como insensato. Se continuar travando muito, eu posso fazer o seguinte, eu posso fechar a transmissão e fazer uma nova chamada para ver se melhora. Eu não sei se vai resolver, né? Mas vamos seguir aqui da forma que está, para se ficar muito difícil para vocês, aí eu posso... Pois então, a questão da internet está triste mesmo. Vamos lá. A sua está travando, Edna? Ok. Vamos lá. O Senhor fala sobre os loucos. Podem ser chamados também como insensatos, né? E quando a gente olha para esse grupo, a gente vai notar, vai perceber que esse grupo é marcado pelo que fazem, não é? Então você veja que o comportamento desse grupo de loucos, chamados assim pela palavra, insensatos, eles são marcados também pelo comportamento, pelo que fazem. Então não tem como passar despercebido, porque eles se comportam como loucos. E é bem interessante que Provérbios fala sobre esse grupo e mostra que esse grupo é o pior deles. Você tem 3 grupos aqui que são confrontados por Deus, mas esse grupo, o grupo de loucos, insensatos, é o grupo que Deus reputa como pior. Olha só. Abra lá em Provérbios 17:12. Provérbios 17:12. Vou fazer aqui a leitura desse texto para vocês. Provérbios 17:12. Vamos ver o que Deus fala sobre os loucos, né, os insensatos. 17:12. Olha só. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Aqui ele usa a mesma expressão que usou para falar sobre insensatos, né? Sobre os loucos. Verso 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Olha só a situação. Se você já viu, já soube por que ele faz essa comparação, né? O que é uma ursa de quem roubou os filhotes, roubaram os filhotes dela?
você já sabe que é um animal que ele fica extremamente bravo e ele ataca qualquer um que tiver na frente. E ataca para matar porque ele quer inutilizar aquela pessoa que ele imagina que está oferecendo algum tipo de perigo para ele e para os filhotes. É tanto que em todos esses programas de vida selvagem você pode ver que as pessoas que caminham em território de ursos ficam extremamente receiosas de ficar entre a ursa e os filhotes. Porque se ficar entre a ursa e os filhotes, pode ter certeza que o ataque é certo, porque ela vai querer proteger os filhotes. E aí Deus diz o quê? Olha, é melhor encontrar uma ursa de quem foram roubados os filhotes e que está extremamente brava e que vai partir para cima para matar, do que ficar perto de um insensato, do que se encontrar com um louco. E quando a palavra de Deus fala sobre esse louco, fala sobre aquela pessoa que não tem a mínima preocupação com o que é certo, com o que é correto. É aquela pessoa que se comporta de acordo com os seus próprios interesses. É aquela pessoa que está muito mais preocupada em viver o aqui e o agora. É altamente existencialista. Então ela está preocupada com as coisas que ela pode ganhar, a forma como ela pode ganhar, e ela não está muito preocupada com os escrúpulos, né? É um insensato, é um louco, que a palavra de Deus diz, esse você tem que ficar longe dele, você tem que se afastar porque ele gera muito prejuízo. É mais perigoso do que um animal selvagem. E aí a gente olha e percebe que aqui há um ponto muito importante, que é o ponto em que Deus faz a repreensão. Então havia esse comportamento, mas houve também ali naquele momento a repreensão de Deus, mostrando que eles deveriam parar para reconsiderar, para avaliar melhor. E aí é que está a grande questão. Às vezes, quando a gente está numa situação muito confortável, a gente não consegue entender que a gente precisa parar para repensar. É igual aquela história, né, de que time que está ganhando, não se mexe. Então tem gente que diz, não, se isso está dando certo, eu vou continuar fazendo porque está dando certo, eu vou mudar para quê? E pode estar fazendo tudo errado, mas se está dando certo, é aquele pensamento muito mais utilitarista do que pensar nos princípios que regem toda a relação, né? A relação de convívio na sociedade, a relação de prestação de serviço e tudo mais. Então, aqui é uma chamada de Deus, a razão para que aquelas pessoas, aqueles grupos, parassem para perceber que a vida que eles estavam levando era uma vida marcada tanto pela falta de sabedoria, como também pela loucura que faria com que eles entrassem em uma enrascada cada vez maior. Versículos 20 e 21, a gente vê que a palavra de Deus aqui fala que a sabedoria percorre as ruas, não é? E é um percorrer as ruas, naqueles termos que eu falei, de protesto, de confrontamento. E aí quando Deus, dessa maneira simbólica, diz que percorre as ruas em protesto, confrontando o pecado, o erro, ele faz isso, mas ele também abre a oportunidade para a reconciliação. Chama a atenção, mostra que há necessidade de uma mudança e ele abre uma oportunidade para que essas pessoas parassem para ouvir a voz dele, a voz de sabedoria. Queridos, hoje a nossa vida pode estar aí marcada de uma forma que nos coloque com um rótulo ruim, algum desses rótulos aqui. Entenda que este momento em que nós estamos aqui pensando, meditando a palavra de Deus, é a palavra de Deus caminhando e protestando, confrontando cada um de nós. E que nesse confronto a gente possa parar para pensar, para ouvir, para avaliar. Você já ouviu o que caracteriza cada um desses três grupos que o Senhor confronta? Então, pense aí, se não é o caso de mudar em algum comportamento, porque você acabou se parecendo com algum desses grupos, não é? Esses três níveis de decadência, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário bíblico dele de Provérbios, ele diz o seguinte: o louco
é aquele que, por causa de sua rebelião contra Deus, perdeu completamente a lucidez moral e espiritual e passou a desprezar o conhecimento. Esses 3 níveis de decadência são um retrato da sociedade sem Deus. Deus chama os pecadores à reflexão. Essa consideração de que ali está a decadência da sociedade e que Deus chama o pecador à reflexão faz com que cada um de nós que vive em sociedade, que estamos em processo de santificação, que a gente pare para perceber se não é caso também da gente ouvir e atender à voz do Senhor. A gente tem vivido, queridos, dias muito difíceis, dias delicados. E não é de hoje. Hoje a gente vive a pandemia que marca de uma forma ainda mais profunda a nossa história. Faz um recorte ainda mais difícil nesse momento da história. Só que a gente já vem sofrendo problemas já há bastante tempo. E esses problemas que a gente tem enfrentado, uma economia que não tinha deslanchado ainda, difícil de conseguir sair de uma recessão, uma dificuldade de conseguir baixar os níveis de desemprego e tudo mais, dificuldade de poder ver a própria classe política se entender para conseguir levar adiante projetos que pudessem gerar benefício para a sociedade. Isso aí já vem de bastante tempo. E o nosso momento é o momento de pensar: como é que eu estou agindo diante desse cenário? Como é que eu estou agindo? Eu estou agindo como aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve os conselhos do Senhor e coloca esses conselhos em prática? Aqui tem 3 grupos que o Senhor enumera e mostra, inclusive aqui eu destacando o comportamento de cada um, para mostrar que se nós estamos nos comportando da forma que esses 3 grupos estão aqui, Deus também está chamando a nossa atenção. Deus também está nos confrontando, para que a gente mude o comportamento, para que de fato a gente consiga beber da sabedoria que vem de Deus, e não essa sabedoria humana terrível que a gente acaba vendo todos os dias, não é? Quando a gente olha a palavra do Senhor no verso 23, ele diz o seguinte, Provérbios, capítulo 1, verso 23. Ele diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Olha só a promessa de Deus. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha a promessa de Deus. Essa daqui é a via da conciliação, da reconciliação. Se vocês ouvirem as minhas palavras, reconsiderarem o comportamento e aceitarem essas palavras, eu vou encher vocês de sabedoria. Imagina aí. Tiago lá fala, capítulo 1, que Deus dá pra gente a sabedoria e usa a expressão no grego lá, dizendo que, inclusive, que ele não joga na nossa cara. Se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente pode pedir sabedoria toda hora para Deus, que Deus nunca vai chegar e dizer assim: eu já te dei muita sabedoria, viva com o que eu já te dei. Não vai fazer isso. Deus vai nos dar cada vez mais, Ele tem prazer em fazer isso. E está aqui Ele mesmo dizendo: se vocês acatarem o que eu estou falando e vocês aceitarem mudar de comportamento, eu vou abençoar vocês com sabedoria. Eu vou abençoar vocês com sabedoria. E o resultado do enchimento do Espírito é que saberemos obedecer a palavra se formos cheios do Espírito. Então, queridos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se a gente conseguir perceber que Deus exige de nós esse comportamento, a gente vai ter uma vida diferente. E por fim, o texto ainda fala que há também um outro lado. Se eu não ouvir a voz do Senhor, se eu não aprender de Deus essa sabedoria, Deus não vai ouvir as minhas orações. Versículos 27 e 28 diz o seguinte, que Deus, quando chegar o dia mau, as provações, que Deus não vai responder às orações daqueles que estão vivendo nesses termos que a gente viu aqui. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas Deus não está respondendo minha oração. Paciência.
Se eu estou vivendo de uma maneira que Deus já mostrou que não era o padrão que Ele aprova, por que Deus vai me abençoar? Queridos, versículos 29 a 31 encerra mostrando que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, não se engane. Se nós vivermos sem sabedoria, esse protesto da sabedoria aqui no capítulo 1 vai se fazer ouvir em nossos ouvidos. E quando a gente chegar no tempo de colheita, a gente vai colher só coisas ruins, porque nós plantamos sem sabedoria. E o que eu peço aqui a Deus e rogo a Deus é que Deus nos dê sabedoria para que a gente pare para avaliar como nós temos vivido os nossos dias. E se tem faltado sabedoria em nosso coração, que a gente acate a palavra do Senhor, a gente aceite a palavra do Senhor e que haja mudança real no nosso coração, porque assim a gente tem bênçãos e bênçãos sem medidas prometidas pelo Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, guarde o seu coração, te livre de todo mal em nome de Jesus. Nós já estamos no fim desse momento de reflexão, passa rápido, né? Vou agora convidar a Séfora para que ela cante um louvor, né? Que ela cante aqui para a gente acompanhar esse louvor e a gente adorar a Deus também junto com ela, né? Vou chamar ela aqui. Deixa eu ver. Tem que ver como é que tá. Como é que está o de Débora. Como é que está escrito aqui? Barreto. Já fiz o convite. Por Naldo, né? Então tá bom, deixa eu chamar Naldo aqui. Já mandei, Naldo. Ok. A internet hoje não está ajudando a gente, né? Aí? Vamos ver, agora apareceu. Não tinha aparecido ainda. A imagem estava toda... Não chegou a Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Amém, boa noite, meu querido. Estou aqui com meu parceiro de cantoria. Tá certo, isso aí é bom, isso aí é bom. Amém. Vamos louvar juntos o hino 110 no seu inário, o irmão que quiser acompanhar, 110A. Crer e observar. Amém, irmão? Vamos lá. E Jesus confia, sua lei observar, onde curso que bênção que faz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigia. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo
O fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor. Tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Cria observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Cria observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Amém. Obrigado, meus queridos. Obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau. Amém. Nós já estamos com 57 minutos, né, de transmissão. Eu acho que não vai dar tempo nem de... Deixa eu ver Adriano aqui logo. A gente tem que fazer esse momento da pergunta, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer rápido, né? Vamos lá, meu querido. Boa noite a todos, graça e a paz. Vamos à pergunta de hoje, né? Acho que todo mundo que... Para quem está entrando agora pela primeira vez, não tá sabendo, nós estamos presenteando ao irmão que acertar uma... Cadê aqui? Não sei se vai aparecer. Um livro que tem a Confissão de Fé, né, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, né? O irmão que acertar a pergunta que a gente vai publicar agora. A pergunta é sempre sobre o estudo do dia anterior, né? Deixa eu publicar aqui. Pronto. A pergunta é o seguinte: o que quer dizer a expressão "eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa", no versículo 10 de Isaías 41, que a gente estudou ontem? A gente fez o estudo, né? Isaías 41, de 1 a 10, a base. Mas no versículo 10 tem "eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa". O que quer dizer? Ó, Regina, onisciência. É outro atributo. Chegou perto. É outro atributo de Deus. Ó, e a transmissão vai cair, mas aí eu chamo outra transmissão, viu? Deixar o pessoal aí avisado que eu chamo outra transmissão para a gente fechar essa parte. Onisciência. É outro atributo Quase. incomunicável de Deus. Deus está com a gente, isso aí é certeza. Ó, 28 segundos, 27. Vai cair a transmissão, mas eu vou chamar de novo. Viu? Vou chamar de novo. Pelo menos para a gente encerrar e orar, né? Vai, já está pertinho de cair. Ó, presta atenção na dica. É um atributo de Deus. Ó, Naldo acertou.